você está, por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1. Essa noite de ceia do Senhor, a minha oração é que o Senhor crave nos meus olhos, nos nossos olhos nessa noite a eternidade. Que o Senhor crave nos nossos olhos a eternidade nessa noite. Porque se nós andarmos nessa terra com a mentalidade dos céus, se nós tivermos os nossos olhos, obrigado Denise, cravados à eternidade, querido, os nossos relacionamentos serão diferentes. A nossa forma de lidar com os recursos financeiros serão diferentes. A forma de nós lidarmos com a nossa família será diferente. A forma de nós nos movermos a cada dia em prol do reino será diferente. Quando o Senhor de fato cravar nos nossos olhos a eternidade. Diga comigo: Senhor, crave nos meus olhos a eternidade. Apocalipse capítulo de número 1, verso 7, verso 8. Essa noite memorável em que nós iremos celebrar a ceia do Senhor, quero deixar essa palavra que diz assim, Apocalipse capítulo 1, versos 7 e 8. Pode deixar a mídia também no telão aqui, esse texto, que diz assim: eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Verso 8, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, nós oramos a Ti uma vez mais, pedindo que o Senhor prepare a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, não só, Deus, os físicos, mas os espirituais, para ouvir a voz poderosa do Senhor, ecoada através da Tua palavra nessa noite, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Esse texto nos faz menção, nós vamos participar da ceia daqui a alguns poucos minutos, mas esse texto ele nos faz menção sobre um relance acerca da volta de Jesus, sobre a eternidade com Deus, sobre esse retorno de Cristo para buscar a tua igreja. E a gente sabe que essa volta de Jesus sobre o nosso coração como cristãos, ela aguça muito, ela ativa muito a nossa curiosidade. Acredito que todos nós perguntamos, como os próprios discípulos em Mateus capítulo de número 24, perguntaram: como vai ser os sinais do fim? Eles queriam saber como aconteceria essa volta de Jesus, essa eternidade com o Senhor. As nossas perguntas são: quais são os sinais? Será que o sinal tal é um sinal do fim? A gente quer saber quando isso vai acontecer. Será que falta muito tempo? Como que está o relógio de Deus em relação a isso? Como que vai acontecer na prática? Vai aparecer um anjo voando, tocando uma trombeta, preparando, anunciando? Às vezes são muitas as dúvidas, muitas as questões que a gente quer saber sobre isso. E se nós entendermos um pouco nessa noite, de forma objetiva, porque nós vamos partir aqui para a ceia do Senhor daqui a alguns minutos, mas se nós entendermos sobre esse vislumbre acerca da eternidade, nós caminharemos de forma diferente na terra. Alguns pontos importantes que vale destacar antes de nós mergulharmos aqui no texto. Primeiro, é a relevância que essa volta de Jesus sobre essa eternidade com o Senhor, ela tem para a igreja. A relevância sobre isso, às vezes não tão pregado em muitos púlpitos, mas a gente precisa de fato ver a relevância que é entender sobre isso. Nós precisamos entender e ver o quão importante é conhecer e principalmente se posicionar sobre essa volta de Jesus, porque essa volta de Jesus é um dos assuntos mais enfatizados da Bíblia. A volta de Jesus é um dos assuntos mais repetidos da Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, preste atenção, no Antigo Testamento há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Jesus. A vinda de Jesus na cruz, como tem aquela linda cruz ali. A vinda de Jesus no madeiro, a sua morte. Quantas referências tem aproximado no Antigo Testamento? Quantos, gente? Quem está comigo? Quantas? 1, 2, 3 e? 300 no Antigo Testamento sobre a primeira vinda. Todas elas se cumpriram. Cada uma por Isaías, cada detalhe de como seria a morte. Se cumpriram essas 300. No Novo Testamento, ou na verdade em toda a Bíblia, acerca da segunda vinda de Jesus,
segundo os teólogos, há cerca de 8 vezes mais referências. Olha só, a primeira vinda, que já foi um marco na história da humanidade, tem 300. Que é até a história mesmo, que você senta na escola para estudar, é o antes, a C e DC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele, de fato, nós estamos aqui na nossa geração, 2024, depois de Cristo. Ele marcou a história, e marca a história, não só a história mesmo de você estudar, mas marca a história de onde Jesus chega. Ele marca a história de vidas. Tem 300 referências sobre a primeira vinda de Jesus. E a segunda vinda tem cerca de 8 vezes mais. Ou seja, há cerca na Bíblia de 2.400 referências sobre a volta de Jesus em toda a Bíblia. Então isso significa que essa palavra inerrante, essa palavra infalível de Deus que não pode mentir, ela certifica ainda mais que Jesus voltará. As 300 cumprindo na primeira vinda, a segunda vinda do Antigo ao Novo Testamento, 8 vezes mais, nos mostrando quão relevante é nós olharmos, entendermos e nos posicionarmos sobre a volta de Jesus. Um pastor americano, evangelista, escritor nos Estados Unidos, Torrey, ele diz assim: a verdade do retorno do Senhor é a verdade mais preciosa que nós podemos dizer que contém a Bíblia. E saber da importância do enfoque desse assunto é entender que nós não podemos viver nessa terra negligenciando essa verdade. A gente não pode viver os nossos dias nessa terra negligenciando que Jesus vai voltar, achando que é só um assunto de conhecimento de escola bíblica dominical. Há uma ênfase muito forte na Bíblia. E nós olhamos essa realidade, e infelizmente não são poucas as pessoas que vivem uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. E eu estou falando não só de pessoas lá no mundo, lá fora, estou falando de pessoas dentro da própria igreja. Porque se a pessoa tivesse a consciência, irmã Mais, que de fato Jesus vai voltar a qualquer momento, inesperadamente, ela não fazia o que fazia. Ela não tratava as pessoas como muitas vezes ela trata. Ela não pecava deliberadamente e sem nenhum temor, como às vezes faz. Se ela de fato tivesse essa consciência que a Bíblia traz da importância da volta de Jesus, não viveria a vida de qualquer jeito, não falaria palavras de qualquer jeito, não se envolveria em situações que não glorificam a Deus. Então o primeiro ponto que eu preciso entender é a relevância que a própria palavra de Deus nos diz: Jesus vai voltar. A eternidade é uma realidade. Segundo ponto a ser destacado desse texto, além da relevância, é a urgência do assunto. A urgência que a gente precisa ter para poder mergulhar. Por que é urgente eu conhecer sobre isso? Por que é urgente, acima de tudo, eu ter postura sobre esse assunto? Porque os sinais, gente, estão acontecendo. Não é de forma distanciada, acontece um ponto ali, passa um tempo, acontece outro aqui, não. Os sinais estão se manifestando de forma absurdamente acelerada, sim ou não? É absurdamente. Eu lembro quando no início da minha conversão, lá 10, 11 anos de idade, 15, 16 anos, 20 anos, tem poucos dias aí que eu fiz, eu lembro que a gente não via os sinais de forma tão notória como a gente vê hoje. De forma tão descarada, tão declarada. Por exemplo, um dos sinais, Daniel 12:4 diz que o saber se multiplicará. Lá no Daniel falando que o saber, o conhecimento se multiplicará. Qual que é a nossa geração? Uma geração de uma propulsão tecnológica absurda. Antes, para sair de um celular para o outro, de uma tecnologia para outra, demorava-se anos. Hoje você vai ver que é diariamente, sim ou não, gente? Diariamente, a multiplicação, a propulsão cibernética da internet. Nós estamos nessa geração dos smartphones. A gente estava numa viagem, a minha prima mora nos Estados Unidos, ela fazia parte de uma igreja batista americana. Quando nós estávamos lá, uma igreja batista tinha 3 cultos. Olha só, eu esqueci o nome do negócio, mas vocês vão saber. Um dos cultos o pastor pregava, acho que era 3, 4 cultos, um negócio assim. O segundo culto, ele deve saber, que morou lá há muito tempo, sempre está lá. O segundo culto, na hora da pregação,
levantava, como é que é o nome daquele negócio virtual assim? Como é que é? Holograma? Hã? Holograma. Levantava e era o pastor pregando o sermão que ele acabou de pregar, só que subindo aquele negócio assim e pregando, os irmãos lá assistindo. Isso aqui, ó. Olha a tecnologia. Tem até, agora surgiu o negócio do robô que limpa a casa. Já tem faz tempo. Que mais? Olha aí, as irmãs dão glória a Deus. É acelerado. A gente fala lá para, vou fazer propaganda, mas já, Alexa, fala não sei o que. A Helena mesmo, dessa geração alfa, conversa com a tecnologia, com a inteligência artificial naturalmente. Não tem mais nessa geração uma separação do online, do físico, é tudo, a gente caminha sobre essa mesma realidade. Então o saber se multiplica de forma assustadora. Se tem carros, né, já que lá nos Estados Unidos também, que a pessoa já pega o carro, o táxi, pede no aplicativo e não tem um motorista. Já viram? Já tem um tempo já está até ficando ultrapassado, não tem ninguém dirigindo dentro do carro. O cara deve ali, eu falo, Jesus, estou brincando. E assim vai. Eu poderia falar, vocês poderiam me dizer muito melhor, né? Tanto de coisa que a tecnologia avança diariamente de forma absurda. Os sinais são gritantes e acelerados. Engano religioso, Mateus 24, 4, 5, nos fala justamente sobre falsos profetas. E hoje, falsas doutrinas, falsos cristos. Atualmente, nós somos bombardeados por tantas falsas ideologias, igrejas, abandono da fé, novas seitas, novas igrejas, o movimento dos sem igrejas, o abandono, o engano religioso, e a pessoa consciente, achando que está correto, acha versículo bíblico para poder ficar sem igreja, para não congregar. Engano religioso, e tantos outros movimentos completamente antibíblicos, de teologia de prosperidade e tantas outras coisas mais, absurdas, no nosso meio. A gente fica com dificuldade de saber de fato o que é de Deus e o que não é. É o joio e trigo. A Bíblia nos mostra dessas manifestações, o saber se multiplicando, o engano religioso, convulsões naturais, sociais e políticas em Mateus capítulo 24, verso 6 ao verso de número 7. Aumentou-se demais fomes, guerras. A nossa cidade, gente, a gente passa nas ruas hoje, aumentou terrivelmente o número de pessoas que estão morando nas ruas. É raro um sinal que você para que não tem uma pessoa pedindo algo. A gente não via isso em Governador Valadares. Você passa às vezes ali na parte da ferroviária lá, em outros lugares da cidade, no centro, onde até foi feito um dos nossos evangelistas ali, onde um banco mercantil, tomado por pessoas, moradores de ruas, pessoas usuários de drogas. E nós estamos vendo essa realidade crescendo cada vez mais. Quando nós estivemos ministrando lá com a pastora Sumário, não é só aqui não, a pastora Sumário na região lá de Boston, quando nós estávamos, o pastor Rony nos levou numa região de Boston, uma região assim boa, bonita, mas ruas tomadas, parecia o Walking Dead, né? Parecia o Walking Dead, as pessoas andando, empurrando carrinhos, assim, 4, 5, 6 ruas fechadas, de acampamento de pessoas dominadas por drogas. Olha como nós estamos vivendo as convulsões naturais, absurdas. O Covid como chegou, como nunca a gente tinha ouvido falar. Nós vivemos essa realidade por mais de um ano. Foi quanto tempo Covid? 1 ano e meio, mais ou menos? Vocês que são... 2 anos, gente. Não podia abraçar, não podia... Nós vivemos essa realidade. Isso são sinais bíblicos da volta do fim, que estão cada vez mais crescentes. Mateus 24, 12 diz que haverá multiplicação de iniquidade. Quais são as músicas hoje que mais estouram? Agora saiu uma agora da missionária, ela foi, vou profetizar na vida dela, em nome de Jesus, da Anitta lá. Olha que terrível.
Eu nem assisti o clipe, mas eu vi as notícias rolando. Terrível, demoníaco, declarado, explícito. Não tem nada mais oculto, não, é explícito. E nós vemos essa promiscuidade, essa era do hedonismo acelerada. Hoje é raro a gente ver uma pessoa que não está dominada pela pornografia. Homens, mulheres, jovens, casados. A gente lida com gabinete, a gente lida com realidades. Então nós estamos vendo uma aceleração absurda da multiplicação da maldade, da violência. Isso é o quê? Sinais gritantes do quê? Jesus está voltando. Sou eu que estou criando, não, está aqui. Pode ler lá Mateus capítulo número 24. Um certo escritor diz assim, achei interessantíssimo, a iniquidade vai se multiplicar. Olha o que ele escreveu: a iniquidade vai se multiplicar e o amor esfriar. O mundo vai estar sem referência, perdido, falando dos sinais do fim, confuso, sem balizas morais. O mundo estará sem norte ético. Olha só, vai existir a desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais, o índice de infidelidade conjugal é alarmante, o índice de divórcio já passado de 50%, o homossexualismo é aplaudido, a pornografia tornou-se uma indústria poderosa, o narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas. Sinais gritantes. Então por que é urgente a gente conversar sobre isso e entender sobre essa realidade? Porque Jesus está às portas, querido. Jesus está às portas. Então a gente precisa entender, em primeiro ponto, a relevância bíblica, o que a Bíblia diz. Por que a Bíblia enfatiza tanto? Mais de cerca de 2.400 referências sobre que Jesus vai voltar. Nós vamos ver os sinais gritantes, ou seja, além da relevância, a gente vai ver a urgência. E também a gente vai ver a postura. Então, guarde esses 3 pontos: a relevância, a urgência e postura. Diga comigo: relevância, urgência e postura. Lembre dessas frases, essas 3 palavras, para que você possa resumir o que nós estamos conversando aqui nessa noite. A relevância que a Bíblia traz, a urgência diante dos sinais e a postura. Nós temos pelo menos 3 posturas. Ou a gente nega essa verdade. Muitas pessoas negam, não acreditam de fato. Não, tem esse negócio que Jesus vai voltar, é conversa fiada. Eu acredito que isso não é a realidade de nenhum de nós. Nós estamos aqui, nós cremos nele. Mas existe uma segunda postura, é gente que acredita, mas ignora na prática. Tem muita gente que acredita na mente, mas ignora na vida. Entende? Ela acredita na mente, mas ela ignora com o estilo de vida. Ela não busca Deus, ela não desenvolve um relacionamento com Deus, ela já não carrega um temor de andar alinhado com os princípios da palavra de Deus. Ouve, mas não alinha a conduta. É uma segunda postura. Os que desacreditam, os que acreditam, mas ignoram, acreditam na mente, mas ignoram na vida. E o terceiro que eu declaro em nome de Jesus, que somos nós, que vai ser cada um de nós, em nome de Jesus, sobretudo a partir dessa noite, que nós acreditamos e alinharemos a nossa vida sobre essa verdade, e pediremos: Senhor, crave nos nossos olhos a eternidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, meu filho. Nós estamos na terra sim, mas a nossa cidadania, ela é espiritual, celestial. O nosso lugar é com o Senhor. Nós estamos aqui de passagem. Então nós precisamos acreditar, mas sobretudo alinhar essa verdade. Pergunta para quem está do seu lado: qual tem sido a sua postura? 1, 2, 3, pergunta para ele. 1, 2, 3, diz: acredita, mas ignora na vida, ou acredita e se alinha a essa verdade? Aleluia, todo mundo vai falar: eu estou no 3, amém. Aí você olha para esse texto, meu Deus, onde João faz uma descrição gloriosa sobre a volta de Jesus. João, que ele escreve o 4º evangelho, escreve as 3 cartas pastorais, 1 João, 2 João, 3 João, e escreve o Apocalipse. O objetivo de João ao escrever ali o evangelho é que eles crescem em Jesus. Segundo João capítulo 20, 31, cresce que Jesus é o Filho de Deus. O objetivo de João ao escrever as cartas
é que eles acreditassem, crescem na certeza da vida eterna. Então o objetivo de João escrever o Evangelho, segundo João capítulo 20, verso 31, é que eles crescem em Jesus. O objetivo de João escrever as cartas era encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. Mas o objetivo de João, ao escrever Apocalipse, é alertar os cristãos a estarem preparados para a volta de Jesus. É estarem preparados para a volta de Jesus. E eu quero destacar 3 verdades, 3 princípios, frases curtas, para que a gente carregue isso, não só hoje. Minha oração é que o Senhor, de fato, faça com que isso se torne irremovível na nossa mente, pela graça e poder do Espírito. O Senhor, como nós temos orado sobre essa verdade, nós cremos em nome de Jesus. Primeira verdade sobre essa volta de Jesus, é que a volta de Jesus será irresistível. Diga comigo, a volta de Jesus será irresistível. Irresistível. Pode colocar o versículo, por gentileza, Apocalipse 1:7. O texto diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O texto começa dizendo: eis que vem, e ele afirmando: eu sou aquele que há de vir. Então essa frase nos mostra que não há nenhuma possibilidade da gente anular a volta de Jesus. Não há possibilidade da gente resistir para que esse evento não aconteça. Não tem nada. Essa volta de Jesus, ela será irresistível. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que ela não aconteça, porque o texto é claro de dizer: eis que vem, ele vai vir. O texto diz: certamente, amém, aquele que há de vir. E João quer deixar tão claro, tão certificado para a gente que essa volta é irresistível, que ao dizer que ele vem, no verso 8 ele diz: quem é que diz que vai vir? Ele diz: é aquele que é o Alfa e o Ômega, ou seja, aquele que escreveu o fim desde o começo. É esse que diz: eis que vem. É esse que diz: eu vou voltar. Aquele que tem o controle. Ele é Alfa, ele é o Ômega, ele é o início, ele é o fim. Ou seja, eu tenho o controle de toda a história na minha mão. Se eu disse que eu vou voltar, eu voltarei para buscar a minha igreja. É irresistível. Eis que vem, porque João diz, porque ele é o Alfa, é isso, eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o quê? Diz aquele que é o quê? O Senhor. O que é o Senhor? É aquele que está acima de todas as coisas. Nós somos os seus servos, ele está acima de todas as coisas. Quando o texto diz que ele é Senhor, está dizendo, ele tem a autoridade das autoridades. Ele não é só Senhor, ele é Senhor dos senhores. O que ele diz, está dito. O que ele falou, vai acontecer, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Você não pode ter dúvida, é irresistível. Certamente voltará, certamente ele virá. Ele é o Alfa, é o Ômega. O texto diz, ele é Senhor, mas ele também é Deus. Ele não só é o começo e o fim que controla todas as coisas, mas ele é Senhor que comanda tudo. E ele é Deus, aquele que criou todas as coisas. O Elohim, o Altíssimo, aquele que criou o mundo com a sua voz, aquele que disse, haja luz e houve luz, aquele que fez tudo do absolutamente zero, do absolutamente nada. Ele é o Deus que disse, eis que veio. O verso 8 é para certificar a verdade do verso 7. Alfa e Ômega, certamente vem, diz o Senhor, aquele que é Deus, e aquele que o quê? Que era, que é e que há de vir. Sabe o que é? Ele é eterno. Ele é eterno. A gente passa, os reis passarão, as autoridades que brigam por poder passarão, mas o Senhor jamais passará. Era e há de vir. Ele é o eterno Deus, e Ele está no governo de todas as coisas. E além de tudo isso,
O texto diz, vamos ler juntos esse texto, vamos ler juntos, 2, 3 e... Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, Aleluia! Pode celebrar Ele, para Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração. Quem disse isso? Não é aquele que tem, não é detentor de algum poder, não. Quem disse isso, Maurício? É aquele que tem todo o poder. Ele é todo poderoso. O mar se submete à sua voz. Oh, meu irmão, o paralítico se submete à sua voz. A natureza se submete à sua voz. Vai lá a nuvem, vai lá corvo, leva alimento para Elias. O mar pode se abrir, porque eu tenho milhões de pessoas para poder passar. É aquele que tem todo o poder para gerar maná no céu e alimentar um povo por 40 anos no deserto e sustentar a sua palavra. É o Deus que nós servimos, é Ele que diz que voltará, é esse Deus que é todo poderoso, o El Shaddai. Inclusive, nem a morte, que é o maior de todos os temores, pode detê-lo, porque Ele morreu e ressuscitou, e vivo está para todo sempre. Você e eu ainda temos dúvida? Certamente, eis que vem com nuvens, e todo o olho verá. Porque essa volta de Jesus, ela é irresistível. É um evento inevitável. É um fato incontestável. A volta de Jesus é uma promessa irresistível. Não tem nada que o governo pode fazer que vai parar. Não tem nenhuma articulação de grandes governos que podem tentar deter o que Jesus vai fazer. Não tem principal, não tem nada, gente, que está entendendo isso, sabe? Não tem nada que pode parar. Essa volta de Jesus foi anunciada pelo próprio Jesus. Ela foi confirmada por anjos. Ela foi corroborada pelo apóstolo Paulo. Inclusive a própria ceia do Senhor declara que Ele vai voltar. Porque Jesus diz, vocês vão fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. A ceia é uma declaração em cada oportunidade de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Entenda só, quer você queira ou não, Ele vai voltar. Quer você acredite ou não, Ele vai voltar. Quer eu e você estejamos preparados ou não, Ele vai voltar. Porque a sua volta é irresistível. Quer você esteja vivo ou morto, Ele voltará. Porque a sua volta é irresistível. Mas a sua volta não é só irresistível, mas é interessante a gente entender que a sua volta também será perceptível. Porque o texto diz, põe por gentileza o verso 7 novamente, que diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Vem com as nuvens, sobre as nuvens Ele vai vir, e todo olho, independente do fuso horário, independente se você está em viagem ou não, independente de qual lugar do mundo que você esteja, a gente consegue fugir de muitas situações, de muitos lugares, mas da volta de Jesus não tem como fugir, porque todo olho verá. Onde nós estivermos, se a gente estiver em casa, veremos. Se estivermos tomando banho, veremos. Se estivermos os namorados namorando, verão. Se estiverem conversando uns com os outros, um tipo de conversa independente, verá. Você vai estar mexendo no celular e Ele virá, todo olho verá. Se você estiver declarando palavras boas ou ruins, todo olho verá. A volta de Jesus será visível. E o texto nos mostra que a volta de Jesus será audível. Além dos olhos, os ouvidos perceberão. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porquanto, oh meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós o temor dEle.
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. A voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, ou seja, Deus emitirá uma palavra de ordem, e até os mortos, justos ou ímpios, se renderão à sua voz, porque João 5,28 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, eu não tenho como esquivar desse encontro, eu não tenho como me fugir dessa realidade, vai ser notório na terra. E a pergunta que eu me faço e compartilho é: se fosse esse dia hoje, se o ressoar da trombeta fosse agora, como o Senhor nos encontraria? A volta de Jesus será irresistível. A volta de Jesus será perceptível. Diga comigo: irresistível. Diga comigo: perceptível. E diga comigo: imprevisível. Guarde essas três palavras: irresistível, perceptível e imprevisível. Verso 6 diz: eis que vem. Eis que vem, não fala quando. 2 Pedro 3,10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora. A gente sabe o quanto que a Bíblia nos enfatiza sobre isso. Atos 1,6, capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Pode vir, Alonso. Verso 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Saber que essa volta de Jesus é imprevisível, como diz Mateus 24, 42 a 44, diz assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, a volta de Jesus será de surpresa, será imprevisível, será quando a gente menos às vezes esperar. Às vezes o pessoal vê a lua agora de sangue, meu Deus, está chegando, está chegando. Vai ser no abrir e piscar de olhos, não vai ter passou um anjo aqui, agora eu acho que está: Senhor, perdoa meu pecado, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu volto para os caminhos do Senhor. Não, a volta de Jesus é imprevisível, será como nos dias de Noé, um dia comum. A gente vai estar no culto, quem sabe a gente vai estar no trânsito, quem sabe a gente vai estar jogando bola e dando glória a Deus, quando o irmão dá aquele toquinho assim no seu pé, assim: oh, glória a Deus, aleluia. Vai vir quando você estiver conversando com alguém sobre qualquer um assunto, um dia comum. E a pergunta que não tem como se esquivar é: se esse dia fosse hoje, onde você passaria a eternidade com Ele? A volta de Jesus é irresistível. A volta de Jesus será perceptível, não tem como fugir. Nem morto você e eu vamos fugir. Fugir, não tem jeito, os mortos ouvirão. E essa volta de Jesus será imprevisível. Cutuca quem está do seu lado, fala: você está preparado? Você está preparado? Está preparado? Se não tiver, fique tranquilo. Hoje é a noite que Jesus marcou o encontro com você, para poder alinhar o seu coração,
para marcar a sua vida. Isso deve gerar temor e esperança no nosso coração, porque saber que Ele vai voltar para nos buscar, diante de um mundo em que nós vivemos tantas lutas, tantas dores, enche o nosso coração de alegria, que o choro de fato vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu sei que as coisas dessa terra são ínfimas diante da glória que há de vir. Ou seja, essa volta de Jesus será terrível para alguns, mas será indescritível, gloriosa para outros. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você pode ter viajado nos melhores lugares, você pode ter, às vezes nem visto, mas eu vi aqui lá como que é a Grécia, como que é as Maldivas, como que é o lugar, o Dubai. Meu irmão, deixa eu dizer, isso é nada, porque o texto diz que nem olhos viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou. Deixa eu sonhar, pensar no lugar vislumbrante. Não, jamais, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É glorioso. E eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Oh Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Aí, vamos adorar aquele que era, que é e que há de vir. Eu quero que você, nesse momento de adoração, faça como a gente deve fazer para participar da ceia. Examine-se o seu coração agora, porque hoje Ele marcou um encontro contigo, e não para te gerar pavor, mas para te gerar libertação, para iniciar uma nova estação, para poder te colocar na esfera de uma vida abundante que às vezes você ainda não conhece. Você está achando que esse viver nesse mundo, com as coisas desse mundo, pode trazer alguma satisfação para a sua alma? Não. Os prazeres são meramente passageiros, ilusórios e frustrantes. Se sente algo bom por uns poucos segundos e vai para um fundo de um poço na alma, angustiante. Mas viver com Jesus é viver uma vida e vida com abundância. Não é pesado viver com Jesus, não. Fácil? É fácil? Não é fácil viver. A vida é cheia de desafios, mas viver com Jesus é viver uma vida e vida com abundância, e ter a garantia da vida eterna nos céus. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. Eu gostaria que você nesse momento adorasse a Ele, aquele que era, que é e que há de vir. Você exaltasse a presença dEle agora por um instante. Você alinhasse o seu coração com o Senhor nesse momento. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Oh Jesus, exaltado seja teu nome.